Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje no Ali Todo Dia é dia de indicação de série e a série de hoje é Impulse, uma série original do YouTube. Exatamente, vocês não ouviram errado, é uma série original YouTube, foi lançada aqui no nosso querido e amado e às vezes odiado YouTube, e é uma série que eu queria muito falar pra vocês, então já se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se você tá amando o Ali Todo Dia e qual é o seu vídeo favorito até agora, e vamos falar de Impulse. Bom, primeiro de tudo, Impulse é uma série, como eu disse, original YouTube, né? Ela foi produzida pelo YouTube Red, que é um serviço de assinatura lá dos Estados Unidos que você pode assinar. Tem alguns canais de TV e algumas produções independentes. Ele é basicamente como um serviço de streaming como Netflix, Hulu. E aí ele tem as suas produções originais, porque a gente já percebeu que é isso que tá movendo o mercado, né? Não são só mais as emissoras grandes que produzem séries, mas sim esses serviços de streaming também vão atrás de produzir as suas próprias séries. Impulse é baseado em uma série de livros, né? E o livro em que é baseado se chama Impulse, e essa série de livros também deu origem a um filme muito falado, né, muito criticado também, que é o filme Jumper. Jumper é um filme de 2008 que tem no elenco a nossa querida Rachel Bilson, que fazia DLC, e é dirigido por um cara chamado Doug Liman. Esse cara também é o showrunner e produtor executivo de Impulse, e tanto o filme Jumper quanto a série Impulse se passam dentro deste mesmo universo, apesar da gente não ter ligações diretas um com o outro ainda, né? Mas eu acho que isso vai acontecer sim, porque Impulse é como se fosse uma continuação direta desse filme Jumper, que foi muito criticado na época. Eu particularmente também não gosto, mas que tem uma premissa muito boa, e eu tô muito feliz que eles decidiram refazer essa premissa, né, reutilizar essa premissa. Então, dentro desse universo, a gente tem os Jumpers, né, os saltadores, que são pessoas que são capazes de saltar no espaço-tempo. Então, eles estão aqui, eles são capazes de basicamente se teletransportar daqui para outro lugar, e para outro lugar, e para outro lugar, e eles conseguem fazer isso, né, com a mágica aí deles, e são pessoas que são modificadas geneticamente para ter isso, né, tipo assim, é como se fosse um traço genético, como olhos azuis, cabelo preto, aí eles conseguem ser Jumpers, né? Eu acho que essa premissa é muito interessante, e na série Impulse a gente vai conhecer a jovem Henrietta, para os mais íntimos apenas Henry, e ela é uma menina que tem uma vida bastante conturbada, ela tá passando por alguns problemas médicos, e depois de uma situação bastante traumática, ela pula pela primeira vez, ela salta pela primeira vez e ela se transfere de lugar, só que ela ainda não sabe como controlar, ela não sabe exatamente o que acontece, e durante a primeira temporada a gente vai ver exatamente a busca dela de entender como ela faz isso, o que exatamente isso significa, o que são esses poderes, e além da gente conhecer a história da Henrietta, a gente também vai acompanhando a história de outros Jumpers, né, de outros saltadores, e de uma outra trama que vai se desenrolando ali, mas que obviamente ali na metade da temporada vai se conectar com a trama da Henry, e a gente vai entender como é que tudo se junta, como é que tudo se conecta, e a gente vai ter ali um grande clímax lá no final da temporada. Essa série, ela na verdade foi indicada pra mim por uma inscrita minha lá no Twitter, então se vocês não me seguem no Twitter e no Instagram, me segue lá, porque eu sempre falo das séries e adoro receber as indicações de vocês. E ela me indicou essa série lá, ela me mostrou, na verdade, uma imagem da série, né, um diálogo da série, que de cara já me prendeu muito, e que é o que eu gostaria de falar com vocês aqui em seguida. Não é um spoiler, mas se você não quer saber realmente nada antes de assistir a série, eu vou deixar aqui embaixo escrito pra vocês o tempo de quando eu vou voltar a falar da série sem spoilers, só pra você não receber esse spoiler, combinado? Então, a gente tem esse momento traumático na vida da Henry, né, que ela sofre, que na verdade é uma tentativa de estupro. Então ela tá lá com o menino, tá dando os beijos no menino, não sei o que, e ele começa a tentar se forçar pra cima dela, né, pra tentar realmente transar com ela, e aí num momento de desespero completo, o corpo dela reage, e o mecanismo de defesa do corpo dela é se teletransportar pra um lugar seguro, que é o quarto dela no caso, né. E aí o que eu acho interessante é que a série, ela consegue explorar tanto essa parte de ficção científica dela ter esse poder de se transformar, com uma coisa tão
mundana e tão importante quanto o abuso sexual, que a gente vê em diversas séries, a gente vê sendo tratado de diversas formas, mas é muito interessante eles pegarem um trauma dessa magnitude e utilizarem para evoluir esse processo dentro da personagem. E, além disso, a forma com que eles contam esse trauma e eles contam toda essa questão desse abuso sexual que a Henry sofre é muito incrível, é muito sensacional, é assim, uma coisa que eu vi em pouquíssimas séries na minha vida. Então, eles vão lidar com aquilo exatamente da forma que é. Primeiro, a Henry demora pra entender que isso aconteceu com ela, né? Depois disso, ela começa a tentar se lembrar da situação e ela se lembra de várias formas diferentes e ela não sabe mais qual é a forma verdadeira, como é que realmente aconteceu. E aí ela passa por diversos outros momentos de culpa, de raiva, de ódio, de tristeza profunda. Então, eles realmente conseguem explorar isso muito a fundo, mesmo tendo todo um outro plot acontecendo que não tem nada a ver, mas que no fundo tem muito a ver. Bom, além da nossa protagonista Henrietta, que é maravilhosa, às vezes não tanto, dá um pouco de ódio no coração dela, né? Mas eu acho que protagonistas têm essa tendência de nem sempre serem as melhores pessoas do planeta, né? Eles normalmente têm bastante falhas que acabam ficando muito mais aparentes do que os outros personagens. A gente tem aí uma quantidade muito grande de personagens coadjuvantes que são muito legais e muito interessantes, com destaque para o Lucas e o Clay Boone, né, que são os filhos de um cara lá que é muito fodão na série e que estão relacionados diretamente com esse momento de trauma da Henry, mas não vou falar muito mais do que isso. A Jenna, que é a irmã, entre aspas, adotiva da Henry, né, que mora com ela, que é filha do cara que casou com a mãe da Henry, então elas são meio irmãs. E a Jenna é uma personagem muito interessante porque ela tem várias camadas e você vai meio que descascando elas lentamente durante a temporada. Eu acho que isso é muito legal porque ela não é simplesmente preto no branco. Então a Jenna é essa personagem que no começo você sente um pouco de raiva e aí ela vai lentamente crescendo e você vai lentamente entendendo as motivações dela e por que ela é do jeito que ela é. E por fim, o Townes, que é tipo... Meu Deus, ele é incrível, maravilhoso, é um menino que estuda na escola da Henry e da Jenna. Ele tem um autismo, ele tá dentro do espectro do autismo em determinado nível. Ele é um pouco peculiar, digamos assim, mas ele ajuda muito a Henry a descobrir um pouco mais sobre os poderes dela, né, e sobre tudo que tá acontecendo. Ele é um cara muito cientista, assim, né, ele é muito apegado nessas coisas científicas, então ele ajuda muito ela nesse sentido, ele é tipo assim, o braço direito da Henry. E aí, além disso, a gente ainda tem a mãe da Henry, que é uma personagem muito interessante. A gente tem o pai da Jenna, que também é um personagem muito interessante, que eu achei que eu ia odiar, mas não odiei. O pai do Clay e do Lucas Boone, né, que é o Bill Boone, ele também é um personagem interessante porque ele traz esse twist mais dark pra dentro da história, né? Ele vai trazer um pouco a história. Aí um detalhe interessante, o Lucas Boone, né, que é o irmão mais velho ali, que é o filho mais velho do Bill, eu sinto que ele tem uma trajetória muito parecida com a trajetória do irmão do Norman em Bates Motel, e isso me faz gostar ainda mais do personagem e eu adoro. Acho que todos eles têm as suas peculiaridades e todos eles são bem desenvolvidos em vários momentos com cenas muito específicas e tudo isso dentro de um episódio de 40 minutos. E isso vai para diversas séries que eu falei aqui, que a série tem um episódio de 50 minutos, 1 hora e não acontece nada de interessante. Quando você tem um leque de personagens muito incríveis e você pode colocar vários mini acontecimentos que vão costurando para criar uma trama realmente muito interessante e muito relevante. Eu acho que no final de tudo, Impulse é uma série que precisa ser assistida. A série já foi renovada para a segunda temporada, que vai sair em 2019 no YouTube Red. E aqui no Brasil, apesar da gente não ter acesso ao YouTube Red, né, a poder assinar o YouTube Red, a gente pode comprar o conteúdo do YouTube Red individualmente, né? Então, os 3 primeiros episódios de Impulse, eles são públicos e disponíveis para vocês assistirem direto, não precisa pagar nada, e a partir do 4º, eles custam R$3,90 cada um aqui na plataforma do YouTube, então é super simples de assistir, é super fácil de encontrar e de você assistir essa série, e eu queria muito que ela fosse mais vista, porque é uma das melhores séries que eu assisti esse ano, muito relevante, muito sensacional, muito incrível, e eu tenho, assim, expectativas altíssimas para próximas temporadas, porque, sério, realmente foi amor à primeira vista, eu amei
muito. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tá tendo ali todo dia, esse mês de setembro, vídeos todos os dias às 5h30 da tarde, e temos um dia na semana que são indicações de série, então eu vejo vocês na próxima indicação de séries e também amanhã no próximo vídeo. Um beijo!